Mas agora deixa eu contar pra vocês o que eu tava ouvindo o áudio, deu certo? Acabaram de entregar o documento de compra do apartamento. Então, oficialmente, eu e a Tab somos donos de um apartamento. Aê, Olha não é lá. mais desabrigado. Parabéns. É isso, porra. Chegou a hora de afiar as garras, ligar a sala de perigo e reencontrar os X-Men. Você está na TV Colossus. Sejam muito bem-vindos à TV Colossus, o seu podcast sobre a série animada dos X-Men nos anos 90. E hoje a gente chega num episódio mais do que especial, porque a gente finalmente vai ter ele, o mutante que batiza esse programa. E eu sou o Gabriel Ávila e eu acredito muito no trabalho em equipe. Eu sou o Nico Garofalo e eu sou extremamente contra fura-greves. Eu sou o Thiago Lins e direto do livro de estratégias dos super-heróis, todo mundo pra cima do fanático! É isso aí, a gente começa porque apesar da estrela grande deste podcast ser o Colossus, como a gente vai falar mais adiante, na verdade o foco dele é num outro mutante, que o episódio chama de o indestrutível Juggernaut. E aí já, antes da gente comentar qualquer história, qualquer coisa, eu só queria realmente fazer esse comentário que eu achei muito engraçado. Olha, porque... pra quem não sabia que o bardo era o Shakespeare, não saber que o Juggernaut é o fanático, eu acho que tá até de boa. Tá no ali. lucro, né? É menos depois de confundir Shakespeare com Marx, eu acho que manter o nome original do Juggernaut tá tudo certo, sabe? E podia ser pior ainda, porque a primeira aparição dele num gibi que aconteceu lá em 69, na editora Jep, eles chamaram ele de Jaganata. Jaganata! Jaganata, assim, que incrível, assim. Perderam muita oportunidade de chamar ele de Jamanta. Mas essa informação do Jaganata, eu queria deixar aqui um abraço ao Charlinho Xavier, do Twitter, que postou isso um dia desses, e, pô, eu achei incrível, Jaganata. Fico triste que não seguiram. Mas, enfim. Coincidentemente é o que eu falo toda vez que eu vejo o Caio Paulista jogando. Joga nada. Que horrível. Voltando. Eu vou cortar. Porque... Não, pode deixar. Você vai passar essa vergonha assim, vai cortar nada não. Exato. Tá bom. Editor safado. Voltando. Por que a gente vai falar então do Jaganata, ou Juggernaut, ou aqui no Brasil o nome oficial mesmo, Fanático? Porque o episódio anterior acabou com os X-Men chegando na mansão Xavier e encontrar lá tudo destruído. A mansão foi colocada abaixo, o professor Xavier está desaparecido, e aí a gente acompanha esse episódio onde é basicamente eles atrás do mutante que teria feito tamanho caos, assim. E aí eu acho engraçado que esse episódio ele começa uns momentos antes do que a gente já viu no episódio anterior, que é eles no Pássaro Negro, né, o avião dos X-Men. E eu só queria destacar esse momento porque o Wolverine dá uma zoada no Ciclope que eu achei sensacional, assim. Porque eles tentam falar, né, pro professor Xavier na mansão, e o Ciclope comenta, tipo, pô, a gente não tá conseguindo e tal, não sei o quê. Aí o Wolverine fala, tipo, ele deve estar dormindo. Mas por quê? Você não sabe pousar esse avião sozinho? Tá ligado? Que é meio, tipo assim, o Ciclope é tão dependente, tão filhinho do professor, que, tipo, pô, até pra pousar um avião você precisa de um professor, me autorize, sabe? E usando suas garras de adamantio para tirar o tártaro dos dentes. Sendo ainda não, então, mas como mais filho de dentista, eu preciso dizer que as pessoas não tiram tártaro só na palitada. Desculpa. Agora as pessoas limpam sabem. os dentes pra evitar o acúmulo de tártaro. Desculpa. Ou seja, na verdade tá tudo incorreto, porque ele tem fator de cura, ele não tem nem tártaro. Ele tava ali tirando um pedaço de carne mesmo. Mas aí vale a gente lembrar que apesar dele ter fator de cura, ele tava gripado no último episódio. Então esse fator de cura aí do Wolverine é meio... É um fator de cura dos anos 90. Ele possivelmente tem até cáries. Exatamente. Até porque ele fuma, né? Vou mandar. Wolverine, se você quiser, me manda. O Dr. José Carlos Garófalo resolve isso. Vamos em frente. Vamos em frente. Nos perdemos nesse episódio. De volta ao texto. Você está na TV Colossus. Bom, vamos lá. Depois dessa maluquice toda, vamos voltar pro episódio, que tá só no começo, bom lembrar. Mas basicamente eles chegam na mansão Xavier, ela tá toda destruída, e eles ficam meio tipo, mano, o que aconteceu? Cadê o professor e tal? E a vampira, ela até comenta, tipo, pô, ninguém sabe que a gente mora aqui, então como que esse ataque aconteceu e tal? Que é uma coisa importante, né, porque os X-Men meio que eles são famosos, eles estão na TV, o Garbage sabe o nome deles e tudo mais, mas assim, onde eles moram, com o professor Xavier e tal, ainda é segredo por enquanto. E aí a Jean fala que tentou contato com o professor Xavier, mas não conseguiu. E aí meio que ela indica que ele pode ter morrido, sabe? Tipo, cria já uma tensão nos minutos iniciais, só que
Isso dura pouco tempo, porque aí o Ciclope chama eles e fala que o professor deixou uma mensagem gravada, antes de tudo ser destruído, falando tipo, ó, eu tô bem, tô indo viajar e não posso falar o porquê, mas tá suave aqui, tá, galera? Eu adoro que essa mensagem do Xavier é um grande atestado do quanto ele é emocionalmente distante dos X-Men, né? Porque começa com ele falando assim, saudações, X-Men. Tecnicamente uma relação de pai e filhos. Saudações, X-Men. Eu não lembro quando foi a última vez que meu pai falou saudações pra mim. E olha que você E depois ainda virou pra mim e falou assim, ó, tô vazando, fui lá comprar cigarro, você fica aí, tá? Eu sei então. que no Brasil é 70% dos pais, só que o Xavier meteu muito, eu vou comprar cigarro e deixou a casa pra ser destruída. Não, basicamente, assim, eu acho muito engraçado que ele faz mó mistério, tipo, então, eu estou numa viagem e eu não posso falar por quê. Mas a gente sabe por quê, Xavier, seu careca safado. A gente sabe que você foi atrás de mulher numa ilha, tá ligado? Não vem... Os seus alunos, o Ciclope pode cair na sua, mas a TV Colossus não. A gente tá aqui pra falar a verdade. Exatamente. Aqui tem informação. Tem fofoca também, porque... então, a gente tá falando que ele foi atrás de mulher, mas enfim. E aí eles descobrem, né, que, pô, então pelo menos uma coisa a menos, Xavier não morreu. Beleza, mas isso não responde quem que destruiu a mansão. Porque, mano, eu acho até engraçado também que eles falam, destruiu a mansão, mas, tipo, o porta-aviões lá, a garagem de aviões deles tá intacta. Tipo, o Ciclope foi lá... A parte secreta tá toda parou de boas. o Pássaro Negro. Não, mas assim, parte secreta não, pô. Quem quer que tenha destruído, ia destruir tudo. Não, mas foi muito conveniente. A pessoa não sabe. Às vezes a pessoa não sabe que no porão lembra que tem uma... Tipo, você vê o negócio saindo, é meio que tipo a Batcaverna de 66. É meio que no negócio da montanha, é meio que um holograma e sai. Fora, Gabs. Fora, Gabs. Parem de querer dar golpe em mim em todo o programa. Que caceta. Bem-vindos de volta à TV Carcaju. Mas tudo bem, porque esse episódio vai ensinar uma lição pra vocês, tá? Mais tarde a gente chega nisso. Voltando, eles, né, como eles não sabem quem que causou todo esse caos e destruição, eles decidem ir atrás. E o Wolverine, sendo o lobo solitário que ele fareja e fala, beleza, eu tô indo. E aí, tanto o Ciclope quanto a Tempestade ficam meio tipo, pô, mano, trabalho em equipe, né? É a primeira coisa que o professor ensina pra gente, vamos todo mundo junto. E o Wolverine, sem tempo, fala, mano, faz o que vocês quiserem, eu tô indo, tá ligado? E aí eles Wolverine simplesmente o lobo solitário mais família do mundo, né? Porque então. Logo depois que ele cumpre as funções de lobo solitário dele, a primeira coisa que ele faz é voltar pra matilha. Então. E é basicamente isso, porque todo o tema desse episódio é sobre a importância do trabalho em equipe. Viu, galera? Bom Mas eu acho, a minha visão é o seguinte, ele tem 200 anos, ele já viu o suficiente, ele é mais velho que o Xavier, então ele não tem mais paciência. É verdade. Sabe? Total. Ele já sabe. Ou seja, o Thiago é uma figura de autoridade melhor do que você, Gabriel. E aí, querendo puxar a rivalidade. Exatamente. Maldito. Voltando. De volta à TV Carcaju. Enfim. E aí ele sai na caça de quem quer que seja. E aí a galera se separa meio em tentar descobrir quem foi e ir atrás do próprio Wolverine, porque ele saiu na louca. Como ele né, ele tem um faro apurado, né? Eles falam, não, o Wolverine é meio que a nossa melhor chance de achar quem quer que tenha sido. Vamos atrás dele. Ele é o rastreador, né? Exato. Não e eu acho mal faro, mas ele vê pegadas, enfim, ele é um ótimo caçador. E eu acho mal fofinho, que aí a Jubileu fala, tipo, tomara que eu ache ele primeiro, porque nós dois a gente se dá bem e tal. É muito fofinho, que é aquilo que a gente comentou nos episódios. Exato, a gente comentou nos episódios anteriores que o Wolverine tem muito esse lado paizão, né, de acolher a molecada mais jovem e tal. E aí você vê que a Jubileu, que é toda doce, gente boa, tem um afeto por um cara que é tipo um bruto e tal. E é muito fofo. E aí ela realmente encontra o Wolverine e juntos eles chegam no primeiro suspeito de todo o caos e destruição, que é ele, o nosso queridíssimo, magnânimo e brilhante Colossus. Sobe o hino soviético. Porque o que acontece? Eles chegam num canteiro de obras e tá tendo mó briga, porque os trabalhadores lá estavam fazendo uma greve e o patrão deles não tava nem aí porque ele achou um substituto pra todos eles, que era o Colossus, nosso queridíssimo mutante. Ele não tava nem aí porque ele é patrão, e aí ele achou um mutante. Tudo bem, é verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. Ele não tava nem aí, ponto. E por sorte, chegou ele nunca esteve. Exato. É verdade. Se ele tivesse aí, os caras não estariam em greve, inclusive. Justamente. E aí chega, né, um imigrante precisando de trabalho, né? Clássico. E aí
chega e fala, tipo, não, então deixa eu destruo os prédios pra você e tal, porque ele tá alheio, ele não tá entendendo. Mão de obra mais qualificada e mais barata. Justamente, porque, né, ele usa os dons dele, porque o Colossus é aquele mutante que transforma, né, a pele dele se torna aço e ele fica super forte e tal, e aí ele sozinho demole um prédio ali e tal. É um negócio que já chama a atenção do Wolverine da Jubileu, tipo assim, pô, se esse cara destrói prédio, pode ter sido ele que destruiu a mansão. Mas enquanto isso, os trabalhadores lá estão super bravos com ele e tal, tipo, fura greve e tal, tá tirando nosso trabalho. Eu tenho uma dó do Colossus nessa hora porque ele não entende o que tá acontecendo. Ele fica meio tipo, galera, peraí, vamos todos trabalhar junto. E os caras, não, a gente não quer trabalhar até esse cara pagar o que ele nos deve. Sabe? Só que ninguém quer conversar com ele. Por quê? Porque ele é um mutante. Então, mesmo sem ele tá sabendo o que ele tá fazendo ou não, a galera quer ir pra cima dele. Pô, tem um cara que tá com um caminhão no Colossus, tá ligado? Que é um negócio super proporcional, assim, né? Você tá tendo uma discussão e aí nasce... Furou greve, ué. Mas, pô, você vai passar por cima do cara com um caminhão. Calma lá, vamos conversar primeiro, tá ligado? Mas aí deixar aqui uma reclamação, entendeu? Porque o Colossus... Um filho da mãe Rússia jamais furaria uma greve, entendeu? Ele não sabia o que ele estava fazendo. Vamos passar esse pano. Mais uma falha do desenho. Justamente, porque o nosso Tovarich jamais faria isso com o proletariado, como ele. E aí, depois de todo esse caos, greve e tudo mais, o Wolverine se convence de que o Colossus é o cara que colocou a mansão abaixo e vai pra cima. E aí, o Colossus, né, sendo maior, mais forte e tudo mais, não sofre muito com o Wolverine. Só que enquanto eles estão saindo na porrada, o Wolverine sente o cheiro e percebe que não é o Colossus que derrubou a mansão. Na verdade, é um outro cara, nada a ver. E é até engraçado, porque o Wolverine percebe isso e meio que para de brigar. Ele toma uma porrada, fica pra lá mesmo. E a Jubileu tá toda revoltada, tipo, não, a gente vai lá, vai te fazer, vai te acontecer, a gente vai te bater. E o Colossus pega ela, tipo, sei lá, com a mão assim, tipo, garotinha, eu não sei por que você tá brigando comigo. E joga ela pra lá sem a menor dificuldade. Porque ele é um Eu adoro que ele faz exatamente altura, a mesma coisa com o Wolverine logo depois que o Wolverine vai atacar ele, segura o Wolverine pelo pé, assim. Não fui eu, velho. É muito engraçado. Tranquilamente. O cara tem um esqueleto de adamante, um pesado pra cacete. Ele... sabe? E ele faz isso com uma tranquilidade, com uma paz no coração, de tipo, galera, vocês estão se confundindo. Larga eles pra lá e sai andando. Tipo, você vê que ele não agride de volta, ele só se defende, sabe? E amarra a galera pra esses aleatórios que estão agredindo ele parar de bater nele, sabe? Acho muito engraçado. E aí, o Wolverine e a Jubileu, eles se convencem de que não é o Colossus e deixam ele pra lá. Só que aí eles escutam no rádio a vampira falando, tipo, galera, tem um mutante aqui que roubou um banco, vem cá, que eu acho que deve ser esse cara. A melhor parte dessa dublagem da vampira é o quanto esse episódio inteiro ela tá sedenta. Porque ela fala assim, ai, parece que assaltaram um banco e ele é grande. Total. Não, ela canta o Colossus o tempo todo, assim. Nossa senhora. Gambit que não abrisse o olho ali não, viu? Se o Colossus resolvesse ficar. Mas aí eles chegam lá e quem tá sendo levado, quem tá sendo preso é o Colossus, né? Porque o coitado tava no lugar errado na hora errada, porque diz ele que ele tava indo no banco, abriu uma conta, e aí ele viu o verdadeiro assaltante, tentou interromper o cara, e aí a polícia chegou e prendeu ele no lugar. Então, tipo, segunda vez, coitado. E o Wolverine percebe isso pelo cheiro, né? E fala justamente isso. Coitado, sempre no lugar errado, da hora errada. Exato, sabe? Porque, pô, ele tenta arranjar um trampo, passam com um caminhão por cima dele. Ele tenta abrir uma conta no banco, ele é preso. Tipo, mano, dinheiro que ele recebeu, né? Do americano. Que ele pega um bolão de dinheiro e coloca... Meio tipo senhora que coloca dinheiro no sutiã, ele bota assim na regatinha russa dele. Outra coisa que essas cenas mostram é a diferença cultural que o Colossus chega, né? Quando ele deixa a Rússia dele pra vir pra cá. Que, mano, ele tá completamente desnorteado com o caos que ele causa só por andar, tá ligado? Ele tava lá trampando, aí joga o caminhão nele. Ele foi lá... Só ficar na fila do banco, sabe? Aquela coisa tediosa. Prendem ele quando ele tenta ajudar, sabe? Tipo, ele descobre um ódio mutante, assim, que ele não tinha antes. Ele fica extremamente confuso com tudo isso. Eu acho que, pra mim, é muito engraçado ele simplesmente não conseguindo entender o que ele fez de errado. Sendo que ele realmente não fez nada de errado. E que tá, tipo... Todo mundo agredindo ele desde que ele chegou na cidade, sabe? Eu chego nele e falo, Colossus, infelizmente eu tenho um negócio chato pra te contar que chama preconceito antimutante, sabe? E o pior é que aí, a gente passou um pouco batido, mas é bom lembrar que quando ele tava sendo lá linchado pelos trabalhadores, o Wolverine novamente vê um mutante em situação de fragilidade e não faz nada. Porque lembra, lá com o Dente de Sabre, né, a gente vê que o Dente de Sabre sofre brutalidade policial e o Wolverine fica tipo,
deixa ele morrer, que morra mesmo e tal. E dessa vez a mesma coisa, a galera cai de pau em cima do Colosso e o Wolverine, tipo, não, se mete não, vamos ver como é que ele se comporta, tá ligado? Meio que querendo dizer, tipo assim, vamos ver se ele é do bem. Acho que isso é muito... então, eu acho que isso é muito diferente da questão do Denji Sabre, porque Total. ali era vingança mesmo. Aqui é muito uma coisa, tipo, pô, esse cara é indestrutível, a gente acabou de ver ele derrubar um prédio na mão. E sobreviver, tipo, o prédio caiu em cima dele e ele sobreviveu. Vamos ver como que ele usa essa força contra pessoas menos, né, poderosas. Que, Sim. de certa forma, é muito o que acontece com o Superman, muitas vezes. Ele é um deus que precisa... Que você confia nele porque ele não usa esses poderes pra, tipo, matar você, pra te punir, pra te forçar a fazer as coisas. Ele tá lá pra te defender. E é muito a visão que o Wolverine tem. Beleza, vamos ver o que ele faz com esse poder. Se ele realmente virar um socão nos caras, aí a gente entra, sabe? Não, total, faz sentido. É meio que um teste de caráter na prática, mas eu achei engraçado que logo o Wolverine, pela segunda vez em meia temporada, fazer isso, sabe? De tipo, deixa esse mutante se virar, sabe? Só que nesse caso do Colosso era só deixa se virar. O Colosso se garante. No caso do Denji Sabre é tipo assim, eu sei que ele merece morrer, então que morra mesmo, sabe? Mas, enfim. Infelizmente não sou eu matando lá. Sabe? É a única tristeza dele em relação ao Denji Sabre. Coitado. E aí o nosso querido Colossus, ele vai preso, né, por conta do mal entendido ali no banco. E aí os X-Men percebem que não é ele e tal, e resolvem ajudar. E aí eles vão libertar ele da cadeia. E aí a gente vê a vampira usando os poderes dela, pela primeira vez em muito tempo, acho que pela primeira vez desde que ela fez o boca a boca no Ciclope, a gente vê ela absorvendo por querer a gente vê ela absorvendo por querer a essência de alguém e tudo mais, pra deixar o guarda inconsciente. E aí elas chegam no Colossus. Só que aí o Colossus, ele tá trocando ideia com alguém na cadeia. E esse alguém é quem? O Fera. Lembram do Fera? Pois é, o desenho não. Porque faz uns 5 episódios que ele não aparece. Porque lá no começo da temporada ele foi preso. E ele queria um julgamento justo, que os seres humanos não deram. E ele falou, não, eu vou enfrentar o processo legal do começo ao fim, pra ser um símbolo e tudo mais. E aí nessa ele tá preso desde então rolou muita coisa que ele nem sabe. Aguardando o julgamento, né? Coitado. As meninas oferecem a liberdade pra ele, e ele, sempre muito educado e simpático, fala que muito obrigado, fala pro Colossus acreditar nelas e fala que elas podiam voltar no horário de visita para eles colocarem a fofoca em dia, o que é sensacional, é o melhor diálogo do episódio. E assim, eu não sei vocês, mas eu tenho muita curiosidade pra saber quais são as fofocas da prisão mutante. Sim, porque mas, assim, na verdade, a fofoca da liberdade mutante já é tão boa, imagina a fofoca da prisão mutante ali. E ele ainda agradece a Jean por ter mandado cookies deliciosos pra ele. Você vê que os X-Men estão cuidando dele à distância. Então sim. Mas não ao contrário do desenho, a equipe não esqueceu ele, sabe? Eles estão... Exatamente. Mas a gente não tá citando tudo isso à toa, porque agora é mais um dos nossos incríveis momentos. Clube do Livro do Dr. McCoy. O nosso amigo Fera está lendo o quê? Desobediência Civil, livro do escritor Henry David Thoreau. Você que não entendeu minha pronúncia, porque ela realmente não foi muito boa, o sobrenome dele se escreve com Thoreau. Ele é um escritor norte-americano do século XIX e ficou famoso por escrever esse livro depois que foi preso por se recusar a pagar impostos. Ele justificou que não queria pagar os impostos porque os impostos na época dele financiavam a escravidão e uma injusta guerra de expansão imperialista no México. Então nosso amigo Thoreau aí tinha a cabeça no lugar. Esse livro ele ficou tão famoso que ele influenciou grandes movimentos sociais que vieram depois, inclusive a independência da Índia. O Gandhi usou esse libreto para praticar a não violência contra os ingleses e fazendo parte do processo de independência dele. E eu tô aqui com o meu livrinho em mãos, que eu queria ler só uma frase do Thoreau para deixar você, jovem, que escuta o nosso podcast com vontade de ler. Henry David diz o seguinte: acho que devemos em primeiro lugar ser homens, e só depois súditos. Não é desejável que se cultive um respeito à lei igual ao que se cultiva pelo que é correto. A única obrigação que tenho o direito de assumir é a de fazer a todo momento o que julgo correto. Então, por mais que o Fera não esteja seguindo literalmente o que o Thoreau falou, porque se tivesse teria ido embora com as suas amigas,
Ao mesmo tempo ele está fazendo, porque para ele o correto é ficar ali e se provar perante a justiça. É engraçada a vida desse escritor, do Thoreau, porque assim, ele é um cara que se formou em Harvard, ele dava aula e ele simplesmente cansou da sociedade e decidiu morar no meio do mato. Então ele tem um livro famoso chamado Walden, ou A Vida nos Bosques. Walden se escreve Walden, e ele conta, tipo, os episódios, basicamente ele meio que construindo a cabana dele, quanto que você tem que gastar para morar no mato e tal. E aí, dado esses dois livros, ele é considerado um precursor do movimento da ecologia, um precursor dos hippies, sabe? Da contestação, da contestação e da contracultura, por que não? E é isso, você consegue encontrar esse livrinho por apenas R$15, jovem. Procure aí, LPM Pocket, Desobediência Civil, leia. Faça como o nosso queridíssimo McCoy, leia esse livro e desobedeça leis que sejam injustas. Exatamente. Porque, querendo ou não, apesar de agora ele não ser desobediente e fugir da cadeia, ele foi desobediente lá, que é o motivo da prisão, quando ele destruiu os registros de mutantes, né? Porque, vamos lembrar, recapitular, que ele foi preso porque eles destruíram registros de mutantes que estavam sendo caçados pelo programa Sentinela, assim. Então, tipo, era uma parada que a lei tava do lado de quem tava caçando os mutantes, mas tava tirando a vida das pessoas só porque elas eram diferentes, tá ligado? Então ele foi contra essa lei, destruiu o bagulho, tá preso e, tipo, tá meio que se tornando um símbolo na cadeia, sabe? O que é triste porque faz tempo que a gente não vê ele, né? Essa questão de você respeitar o que é certo e não as leis é muito o que são os X-Men no cerne deles. Porque, querendo ou não, eles não são agentes, eles não são oficiais, eles não têm nenhum tipo de autoridade real, né, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, para atuar. Eles são vigilantes, e o vigilantismo é criminoso, né? Só que mesmo assim eles estão sempre se colocando na frente do perigo. O Colossus, principalmente nesse episódio, é isso. Ele tava andando no banco, cara, ele tava na fila do banco. O fanático entrou, ele pulou na frente. Tanto que depois que ele escapa da cadeia, ele tá desrespeitando uma lei pra fazer o que é certo. Ele tá fugindo da cadeia pra ir junto com os X-Men atrás do fanático e derrubar ele, porque isso é o que vai fazer bem pras pessoas em volta dele e não necessariamente pra ele e muito menos pras autoridades que decidem que essa é a lei válida, sabe? De aprisionar o primeiro mutante que você vê na frente só porque ele tava numa cena do crime. Exatamente. E aí, as garotas, né, a Vampira e a Tempestade ajudam ele a fugir, o Fera fica pra trás, porque, não, ele quer ser esse símbolo, ele quer fazer a parada tudo by the book, né, pelas leis. E aí eles fogem pra reencontrar ali o Wolverine e a Jubileu, que estavam fazendo o quê? Eles estavam encontrando o verdadeiro culpado disso tudo, que no caso é o Fanático, ou Juggernaut, nessa versão, né. E eu achei muito doido, porque assim, logo de cara, primeiro, é um erro da dublagem, aí não da dublagem, do desenho, mas aí depois você saca que tem um motivo que o Wolverine sabe quem é. O Wolverine fica tipo, Juggernaut? Sabe? E aí você fica, ué, peraí, eles se conhecem antes? E aí rola meio que um paralelo que o desenho já tinha feito com o Magneto, de tipo assim, o Magneto era uma sombra tão grande que o Xavier já tinha falado um pouco pros seus pupilos. E o Fanático é a mesma coisa. E por que, Thiago, que o nosso queridíssimo Charlinho Xavier tinha falado pros alunos dele desse tal de Fanático aí? Muito bem questionado, Gabriel Ávila. O que acontece? Vamos então para os quadrinhos. A primeira aparição do Fanático foi em X-Men 12, ali em 1965. Você, brasileiro que quer ler, Fabulosos X-Men, edição definitiva, volume 1, capa dura, Panini. É uma história, na verdade, muito legal, porque esse tal de Fanático tá vindo a atacar a mansão e o Xavier fala, olha, eu nunca contei isso pra ninguém, mas como nossas vidas estão em risco, acho justo contar pra você. Então é o seguinte, a história se passa em 2 tempos. Ele contando, né, quem é esse tal Fanático, a relação com ele, e os X-Men meio que preparando a mansão. Os X-Men, no caso, os 5 originais, né? A Jean, Ciclope, Fera, Homem de Gelo e Anjo. Preparando tocaias na mansão pra ver se sobrevivem a essa ameaça. E aí, através do relato do professor Xavier, a gente descobre que, na verdade, é meio-irmão dele. O nome do Fanático é Caim Marco, que é um nome sugestivo, né? Caim, o primeiro assassino da Bíblia, o primeiro assassino da história da literatura, se você não acredita em nada. Que matou Abel, né? E no caso, esse cara quer matar o professor Xavier. E aí o professor ainda fala de uma maneira que eu acho muito divertida. Ele fala,
Ele não tinha superpoderes, mas sim uma aura de crueldade pura e maldade mal disfarçada. Então, num momento de crise, o professor Xavier ainda, reiteradas vezes, consegue ser poético. E aí, a gente descobre que o pai do professor Xavier chamava Brian. Olha aí, eu não lembrava disso. Eu fui reler hoje e falei, quê? E o Brian Xavier morreu num acidente atômico, porque basicamente era tudo que o Stan Lee criava era isso, né? O Bruce Banner, tudo. E aí, nos anos 60 era tudo com energia atômica, né? Exato. E aí o Dr. Caim, que é o pai do Marco, casou com a mãe do Xavier para pegar a grande herança que ela tinha, né? Eles eram pessoas afortunadas e já era um cientista meio louco, meio cruel, como se revelou. E Caim era um péssimo estudante. Então a gente vê ele chegando, né, expulso da escola, o nosso amigo Caim Marco, batendo no meu irmão, que a essa altura tinha cabelo. Quiçá perdeu o cabelo de tanto pedala que tomou, de medo do irmão maior. E aí, nisso, cada vez mais esse tal fanático avançando. A gente só vê uma grande sombra, os X-Men com medo, e o Xavier continua contando a história. Eles vão se reencontrar novamente, porque nunca conviveram, né, por espontânea vontade, acabaram se separando, vão se reencontrar novamente numa guerra em que os dois serviram. E é assim que tá no gibi, não fala nada, uma guerra que ambos serviram. E, por coincidência, eles encontraram o Templo Perdido de Cyttorak. E aí, Caim entra nesse templo, o Xavier, por algum motivo, conhecia e falava, não, Caim, não rele, do que era um rubi que parecia vivo. E a partir daí, o nosso amigo Caim Marco vira o Juggernaut, o fanático. Porque ele não é um mutante, mas ele tem, e sim, poderes místicos que ele adquire com esse rubi que parecia vivo, a Pedra de Cyttorak. Eu acho engraçado essa parte que o Thiago falou do Rubi e tal, como ele ganhou os poderes, porque assim, foi meio chocante pra mim descobrir que o Fanático não é mutante. Porque você para pra pensar, tipo, pô, primeiro, é um vilão dos X-Men, ele é gigantão, ele é super forte, tipo assim, ele tem poderes, ok. Então, se ele é irmão do Xavier, óbvio que ele é mutante, sabe? Parece meio óbvio. E aí, nesse episódio mesmo, fala, né, que aí, quando eles estão lutando, o Colossus puxa, né, aquela questão de irmandade e tal, tipo, pô, como é que você deixa um irmão mutante sofrer igual eu e tal? E ele, puxa, eu não sou mutante, meu poder é mágico. Sabe, que é justamente isso daí que o Thiago falou. E pra mim foi muito chocante descobrir, porque de verdade... Porque ele é meio-irmão, né? Ele não é filho do mesmo então. pai, né? Ele é Exato, porque sendo X-Men... junto com o padrasto. Sendo X-Men, é lógico que tem que ter uma pitada de novela, né? Porque aí tem o padrasto com interesse, sabe? Um negócio meio usurpador e tal. Então, assim, foi um choque, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque aí realmente ele não tem apego nenhum pela raça mutante, pela causa mutante, ele quer que todo mundo se lasque, principalmente por conta do Xavier, né? Porque, querendo ou não, ele cresceu odiando o irmão, como a gente vê nesse episódio, né? Porque eles estão lutando, o Juggernaut contra todos os X-Men ali e tal. E aí eles decidem bolar um plano pra derrotar ele de vez. Porque eles percebem que o capacete dele interfere na telepatia da Jean ali. Por conta do capacete ela não consegue penetrar ele lá. E aí eles bolam o plano do trabalho em equipe, que é a grande moral desse episódio, em que cada um vai lá, ajuda, tira um pouquinho do capacete e tal, bate nele e tal, pra Jean poder entrar na cabeça dele. E aí, a participação da vampira nessa é meio que deixar ele grog, então ela encosta nele pra absorver os poderes. Só que quando ela faz isso, ele é tão poderoso e tem tanto ódio que aí ela perde o controle. E aí, através dela, a gente consegue entender um pouco do passado dos dois, porque aí ela começa a falar como se ela fosse o fanático, e aí ela começa a falar, pô, todo mundo ama meu irmão, e eu odeio ele tem tudo, eu não tenho nada, sabe? Então é claramente um negócio meio... ciúme mesmo ali de irmão, de se achar injustiçado e tudo mais, e pô, e aí quando você sente tudo isso por uma pessoa que se torna meio que um porta-voz dos mutantes e tal, a raiva vai entrar junto, né? Então assim, ele já odeia o Xavier, ele odeia os X-Men, ele quer destruir tudo e todo mundo, sabe? E aí é muito doido porque você vê como o episódio, apesar de ser um desenho dos anos 90, onde muita coisa é falada e explicada, ele é super econômico, né? Porque você entende todo esse panorama, toda essa rivalidade, esse ódio, com, sabe... através da vampira, por exemplo, sabe? Com algumas frasezinhas que ele diz durante uma luta. Eu achei muito doido isso. Ela foi esperando um poder mutante e viu que o buraco era mais embaixo, né? Sim, que ela tava mexendo com magia.
Não, e o interessante disso, eu vou incorporar Grant Morrison agora, é o quanto criança tá, tipo, muito de boa com explicação mínima. Porque se fosse um desenho pra adulto, eles iam meter o flashback dele indo atrás da joia junto, não sei o quê. Aqui, pra criança, não. Eu não sou mutante, eu sou mágico. Beleza, bora, continua. Porrada. E pegando o gancho do trabalho em equipe e também uma história que envolve Fanático, quem quiser ler uma história mais atual dele, porque essa do Stan Lee tem todos aqueles vícios de linguagem da época, é palavroso, é antigo, apesar do desenho do Kirby, que é lindo, mas a gente tem também, vou trazer aqui meus amados anos 90, uma história que foi feita em dupla pelo Rob Liefeld e o Todd McFarlane, inclusive a última história desenhada pelo Todd McFarlane antes de partir, tem um bilhetinho de despedida no último quadrinho, que é uma história que chama Sabotage, que é a X-Force do Liefeld junto com o Homem-Aranha, que na época tinha a Spider-Man sem adjetivos, igual a gente já explicou isso, a Adjectiveless Spider-Man, que era a Homem-Aranha que o Todd desenhava e escrevia, e o Juggernaut está lá destruindo Nova York, e a X-Force resolve pará-lo, e aí o Homem-Aranha está passando por ali e vai ajudar a molecada. Ele vira meio que tipo um professor deles. E aí a minha apresentação lá no início se refere a isso. Porque ele vem cheio de... Não, eu vou ajudar vocês e tal, meus conhecimentos. Eu já enfrentei o Fanático, que é uma edição clássica também do Homem-Aranha. E aí a grande estratégia dele é todo mundo pra cima do Fanático. E ele fala justamente isso. Ele fala, segundo a cartilha, o manual de super-heróico aqui, a estratégia tal, todo mundo pra cima dele. E aí, essa história, a parte 1 do Sabotage, é na Homem-Aranha 16 e finaliza na X-Force número 4 do Rob Liefeld. Então, se você quiser ler, pegue aí o volume 1 da X-Force gringa, porque aqui no Brasil você vai ter que procurar da abril dos anos 90, então pegue a X-Force gringa e dê uma olhada, o primeiro encadernado. E é divertido porque o Todd resolve sair por um motivo muito besta, assim, que ele se considerou censurado, porque em determinado momento acontece a mesma estratégia aí do desenho. Alguém tem que... E a mesma estratégia também da X-Men número 12. Alguém tem que tentar arrancar o capacete dele para ele ser derrotado mais fácil, sabe? Na edição 12, eles conseguem arrancar o capacete, o Xavier domina a mente dele e o derruba. Nessa edição, eles fazem um arremesso especial, o Apache joga o Shatterstar, que corta meio que umas cordinhas que prendem o capacete do Fanático. E aí, nisso, eles lutam, a Siren, que é a filha do Banshee, leva, tal, não adianta. E aí o Shatterstar vai furar os olhos do Fanático com as espadas duplas dele. E aí o McFarlane fez um quadrinho realmente da espada se aproximando do olho, assim, e meio que o olho todo ensanguentado e tudo mais. E aí a Marvel tirou esse quadrinho e colocou só um sanguinho espirrando. E aí ele falou que pra eles foi a gota d'água, que foi ali que ele decidiu sair e fundar a Image. E aí no finalzinho da edição, a gente tem lá um papiro, né, que é o que ele gostava de fazer as assinaturas dele, escrito: obrigado fãs por tudo, foi ótimo esse tempo, me diverti pra caramba, have a blast. E aí ele sai pra fazer a história e formar a Image. E aí, só aproveitando, já que a gente tá citando um pouco o Juggernaut no passado, ele apareceu num episódio, antes dessa série dos X-Men, ele apareceu num episódio daquele desenho animado Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que tem um episódio onde eles contam a origem da Flama, né, que é um dos incríveis amigos do Homem-Aranha junto com o Homem de Gelo. E aí, nesse episódio, tem o ataque do Juggernaut, que é meio baseado nessas histórias aí, que é basicamente ele chegando pra destruir tudo, assim. Então Sim. É curioso ver como esse personagem... Porque, assim, a visão que se tem do Juggernaut é uma coisa meio unidimensional dele ser uma força destruidora que sempre quer matar o irmão dele, que é o Xavier, né? Não à toa, Caim. Mas ainda assim, ele é bem presente nas histórias, assim. Seja nos quadrinhos, nas outras animações, nos filmes e tal. E o clichê dele, ele não pode ser derrubado, mas ele pode ser atrasado. E aí isso é em todas as histórias. E aí tem essa história do Homem-Aranha, que acho que é o Romita Pai que desenha, que é mais ou menos isso, né? The Unstoppable Juggernaut. Eu acho que a história é essa. E aí o lance todo é retardar. E é isso que ele tenta fazer com os moleques da X-Force. E é divertido porque...
ele fica meio paizão, só que depois o Cable aparece, porque o Cable não tá nessa edição, e teleporta todo mundo, e nisso a SHIELD chegou e tal, a polícia chegou, e o Homem-Aranha fica sozinho, pendurado, falando, gente, vocês me deixaram aqui sozinho pra explicar tudo? Coitado. E logo o Homem-Aranha também, né? Que todo mundo ama, né? As autoridades adoram ele, coitado. O indestrutível Juggernaut. Mas aí, de volta ao episódio, o trabalho em equipe dá certo. Eles conseguem tirar o capacete do Fanático, a Jean entra na mente dele. E numa cena até que, na questão da animação, é bem estranha, porque ela entra na mente dele, e aí, do nada, todo mundo... Ele sai andando, ninguém vai atrás dele, e aí você fica tipo, gente, é o Juggernaut, ele tá andando, galera, façam alguma coisa. E aí a Jean vem com a explicação que ela limpou a mente dele, ele não vai lembrar quem ele é, o que ele tá fazendo e tal, mas que um dia isso pode apagar. Isso pode deixar de funcionar. Então eles meio que deixam o cara livre, mas já deixando a portinha aí pra ele voltar em algum outro episódio. E eu achei um bom vilão, assim, porque, mano, dá pra ver que os X-Men realmente suaram pra derrotar ele, sabe? E ao mesmo tempo, a personalidade dele, ele é tipo o que a gente comentou do Dente Sabre uns episódios atrás, que ele fica atirando com os X-Men, sabe? Tipo, ele tá lá lutando e a Jubileu taca os poderes nele. E aí ele, tipo, o que é isso? 4 de julho? Sabe? Que é um feriado nos Estados Unidos que eles atiram fogos de artifício, né? Então, tipo assim, não faz nem cócega, sabe? E os outros também, pô, tem uma hora que ele tá lutando contra o Colossus que fica muito engraçado, que é basicamente um tacando um veículo no outro, assim. Só que o Colossus pega, tipo, um caminhão, uma coisa normal. O Fanático pega um tanque de guerra, mano, e taca no cara e ainda finaliza com, tipo, tomara que ele seja reciclável, tá ligado? Por ser uma lata. Tipo, mano, é muito divertido, assim. Terminou esse episódio, eu fiquei, porra, podia ter 2 partes, sabe? Eu veria mais do Fanático. Eu veria também. Derrotando geral e zoando por cima, sabe? E aí, pra finalizar o episódio, né, eles estão reconstruindo a Mansão Xavier. O Colossus recebe o emprego sem ser fura-greve, entendeu? Porque ele ajuda na reconstrução da mansão. Ele fala que é, a missão dele ali, ajudar os X-Men e tal. Só que ele fala que ele não pode ficar na mansão, ele não pode se tornar um X-Men, porque ele tá atrás da irmãzinha dele. Ele precisa encontrar a irmãzinha dele. E é lógico que, sendo X-Men, isso é uma referência à Magia, né? Que é uma integrante dos Novos Mutantes, que é a irmã do Colossus, a Illyana Rasputin. E que muito provavelmente nesse momento tá no limbo. Então não vai adiantar nada a missão dele. Coitado. E que não faz sentido algum também, porque ela só vem pros Estados Unidos depois que ele vira um X-Men e confia em todos, e aí traz a irmãzinha pra visitar, mas tudo bem. É a desculpinha do desenho pra não tornar ele um membro dos X-Men, né? O que é triste, porque o Colossus é um desses mutantes que chega quando os X-Men são reformulados, né? Ele chega junto com o Wolverine e tal, só que por algum motivo... Tempestade. Noturno. Só que aí, por algum motivo, ele e o Noturno são personagens que eles não... Tipo assim, tá lá, é amigo dos X-Men, pode voltar um dia, mas não entra pra equipe e tal. E aí o final é ele dizendo, né, que não pode ficar, tal, continuando na reforma, porque afinal de contas ele é um proletário, ele trabalha, sabe? E, enquanto isso, a gente tem uma conversa super fofa ali do Wolverine com a Jubileu, com o Wolverine falando, tipo, eu nunca me senti tão em casa até ver ela destruída, sabe? Um lance meio, tipo, é preciso perder pra dar valor, sabe? E aí a Jubileu concorda e fala, não, pô, mas a gente vai encontrar o Professor Xavier e tal. E você vê que é um negócio muito bonitinho, que é o Wolverine aprendendo a dar valor a essa família dele ali um pouco mais, né? E a Jubileu já se sentindo parte, porque ela confia que ela pode dizer algo pro Wolverine, sabe? Que ela pode chegar nele falando, tipo, não, pô, não fica assim e tal, porque até então ela é a novata, então já é uma demonstração do crescimento desses dois personagens, né? E da relação entre eles. De certa forma, esse final, na verdade, ele amarra todos os grandes arcos de personagem que a gente teve nessa temporada, que são os da Jubileu e o do Wolverine. Então, o Wolverine, tipo, aprendendo que ele tem um lar, que ele tem uma família ali nos X-Men, que apesar dele ter a lealdade como equipe, o amor que ele tem é muito diferente quando ele vê a mansão destruída, tanto que a gente comentou no episódio passado que dentro do avião ainda ele solta as garras sem a menor necessidade, tipo, por puro ódio. E é o fim do arco da Jubileu, que era uma órfã, que todas as famílias adotivas, quando descobriam que ela era mutante, devolviam ela, e que a família que não quis devolver ela, que mostrou algum carinho e cuidado por ela, foi lá e botou ela no registro de mutantes, na melhor das intenções, mas botou ela lá.
E obrigou ela a fugir, e ela finalmente tem um lugar que, tipo, ela se sente acolhida, sabe? Que ela se sente parte das pessoas, que ela faz parte do grupo. Então, o arco emocional desses dois personagens, pelo menos, terminam aqui, e a gente começa um novo, que já é a questão do Xavier, do quanto a equipe pode confiar ou não do Xavier, que deixa eles pra trás. Nesse episódio, a gente também meio que encerra a questão de liderança do próprio Ciclope, porque ele fala, não, nós vamos ter que trabalhar todo mundo junto, e aí os outros X-Men confiam nele, incluindo o Wolverine, sabe? Que, tipo, percebe que o Ciclope tem mais a oferecer do que só dar ordem, que ele entende, tipo, existe um motivo pra essa ser a pessoa que tá dando ordens. Então eu acho que todos esses pequenos arcos que a gente foi vendo e foi tendo, tipo, destaque em alguns episódios, a gente finaliza aqui nesse pra já poder entrar na próxima grande história dos X-Men. Porque é bem equilibrado, né? Você vê o crescimento de todo mundo ali. Tipo, beleza, que no começo do episódio eles falam sobre trabalho em equipe ser importante, mas o Ciclope tá enchendo o saco do Wolverine por ele ser meio lobo solitário faz tempo. Tipo, no episódio, a gente não chegou a comentar especificamente essa parte, mas no episódio meio que solo do Wolverine, quando ele some, o Ciclope não fica, tipo, meu Deus, cadê o Wolverine? Ele fica, tipo, o Wolverine de novo sumindo, ele quer fazer tudo sozinho, ele abandona os outros, sabe? E aí nessa você vê o Wolverine, tipo, não, beleza, vai. Ele fala até, tipo, trabalha em equipe, legal e tal. E é gostoso isso, você, pelo menos pra mim que tá sendo, prestando mais atenção pra gravar o podcast e tudo mais, você vê essa evolução dos personagens, que não é só eles chegarem e derrotarem um vilão e bora pro próximo episódio. Tem esse crescimento, tem essas relações se desenvolvendo, que é a magia dos X-Men mesmo nos quadrinhos, né? Tipo, a graça é meio que essa dinâmica quase que familiar mesmo, assim. E, pô, o novelão, ele sempre foi o grande atrativo dos X-Men, assim. Tanto na era pré-hiato, né? Antes deles terem só as republicações ali, em que era muito dos 4 homens originais tentando competir pela atenção da Jean também, tinha algumas coisas assim. Eu acho que o Fera tinha uma queda por ela também, na mesma época que o Ciclope, alguma coisa assim, que eles retomam no Novíssimos X-Men depois. No do Bendis, né? E ele se dá bem, né, na fase do Bendis. E aí quando volta, né, quando o Chris Claremont volta e tem a volta da série regular dos X-Men, ele também traz muito desse novelão pra dentro dos X-Men, porque funciona pra caramba. É a relação desses personagens que fazem eles serem divertidos e diferentes do que a gente tá acostumado, sabe? Então não tem cabimento ser só mais um quadrinho de equipe. Se você não tem a relação dessas equipes, desses integrantes como algo central pra sua história. Porque aí, com todo respeito, mas vira Vingadores, né? Que é um negócio, tipo assim, surge uma ameaça, tá cada um no seu canto, a gente se junta, derrota e volta pra casa. Nesse caso, não, eles moram juntos. A casa deles, eles têm que conviver. Tanto que é muito legal você ver, a gente cita o Chris Claremont, o escritor, o tempo inteiro nesse programa, porque muito das histórias que a gente tá comentando aqui é baseado no trampo dele. E quando você para pra ler do começo, chega a ser engraçado que ele, como escritor, ele também tá descobrindo como esses personagens funcionam. Então, no começo é até meio travado, você percebe que os personagens não sabem exatamente como agir entre um e outro, sabe? E aí, conforme o negócio vai avançando, você vê que certas amizades vão sendo construídas, certas rivalidades vão se tornando mais flagrantes, assim, e ele gosta de brincar com isso, tipo, fulano é amigo de ciclano, então e se a gente tirar esse personagem da história e fazer ele ficar amigo de um cara que ele não é tão brother, sabe? E é nessa que você entende como é que o cara ficou 16, 17 anos, porque não é só aparecer uma ameaça maior que a outra, não, é como esses personagens reagem, sabe? A tudo que tá rolando. E eu acho que esse episódio do Fanático, eu acho que até aqui, pelo menos, é o maior exemplo disso. E assim, vocês falando isso, me vem uma lembrança carinhosa que eu tenho quando eu era criança, porque assim, eu li numa época que eu era uma criança, adolescente meio tímido, eu tinha poucos amigos, então assim, eles eram meio que como amigos meus, assim, sabe? E aí, eu tenho lembrança de uma coisa muito banal, não é tipo, nossa, o Wolverine foi e matou alguém, não, eu tenho a lembrança do episódio que eles vão no mercado. E aí, se eu não me engano, é o Warren, né? O Anjo e o Colosso que estão lá. E eles estão com a lista, eles falam, eles estão na parte de salgadinhos. E eles falam, o que o Logan pediu mesmo? Acho que era baconzitos. E aí, tipo, nossa, eu achei isso o máximo, sabe? Assim, tipo, eu sei o salgadinho que o Wolverine gosta, sabe? Assim, porque é uma coisa super banal e que é isso, são seus amigos ali no dia a dia. Aquela edição famosa do Jim Lee, que aí o Claremont já tinha saído, que é a edição do basquete, né? Eles jogando basquete.
é isso, você quer ver eles no dia a dia, é isso que enriquece o personagem, né? Tipo, não só a parte de ação que é divertida, mas essa coisa rotineira mesmo, eles vivendo. E até que é uma coisa que eles tinham uma cena que não foi pro um desses últimos filmes da Fox, que eles estavam na loja de disco juntos e achavam um disco da Cristal, sabe? Isso foi divulgado e eu acho isso um grande erro, isso não ter entrado, porque é puro X-Men isso, é o DNA, sabe? Do que faz os fãs gostarem, sabe? Então aí, na esperança desse reboot do MCU, a gente ter mais desses momentos que fazem os X-Men serem os X-Men. É a mesma coisa com o Homem-Aranha, por exemplo. Você não pode fazer o Homem-Aranha sem você mostrar o Peter Parker fudido da vida, entendeu? Quando você faz isso, o negócio não vai muito bem, né? Quando você transforma ele num Homem de Ferro Júnior, assim, não seria divertido você tirar a parte humana do Homem-Aranha, sabe? Tipo, tanto que o grande sucesso do Homem-Aranha, ele estourou porque crianças como nós, por exemplo, que eram mais tímidas, que viam os personagens de quadrinhos como amigos, se identificavam muito no Homem-Aranha, na época que ele foi lançado. E é por isso que ele foi tão popular naquela época, que continua popular até hoje, e que a Marvel eventualmente falou, porra, a gente precisa trazer coisas em que as pessoas se relacionem. Então é novelão nos X-Men, é briga de família no meio da família de margarina do Quarteto Fantástico, sabe? Então eles vão botando essas coisas. O Bruce Banner já teve aí algumas das suas amantes que ele nunca pôde ter, porque ele era o Hulk, sabe? Então a questão Hulk é a encarnação de problema com o pai, pô. Sabe? Então, tipo, toda essa questão de identificação foi o que fez a Marvel explodir ali. Ela virou a editora realista muito por causa dessas relações. E você não colocar isso numa adaptação dos X-Men é tão burro. Exato. Vira outra coisa. E era uma editora que ficou cool por causa disso, né? Por ter os personagens tridimensionais, ter as limitações. Me lembrei agora, tem um diretor de cinema italiano chamado Federico Fellini. Quem não conhece vai procurar, os filmes dele são super bonitos. E quando ele veio para os Estados Unidos, ele quis conhecer a Marvel. Tipo, tinha a agenda dele de divulgação. Ele, não, eu quero ir na Marvel Comics, sabe? E foi lá ver se conhecia o Stan Lee. E, tipo, era um negócio que ia para além do público infantil. O público universitário também gostava justamente por isso, né? Pelos personagens serem falhos e serem reconhecíveis. Total. E aí, nesse clima de celebração aos nossos queridíssimos mutantes, a gente vai ficando por aqui, porque os próximos episódios também, meus queridos amigos, vou dizer que tá vindo aí vilão grande, saga famosa, então aproveitar para deixar aqui o convite para que vocês continuem ouvindo os próximos episódios e também trocar ideia com a gente tá nas redes sociais, você encontra a gente no TV Colossus Cast em todas as redes sociais, a gente padronizou bonitinho, então assim, comentários, dúvidas, angústias, qualquer coisa, se vocês quiserem conversar com a gente, manda lá, a gente traz aqui pro programa, a gente inaugura, sei lá, um correio mutante oficial aqui, ou só chega lá pra trocar uma ideia, a gente tá produzindo uns conteúdos exclusivos pras redes, então assim, corre lá nas redes sociais pra ter a experiência completa da TV Colossus, certo? Certinho! Até o próximo! Um abraço, Júlio! Obrigado! Dr. José Carlos Garófalo resolve isso. Vamos em frente, nos perdemos nesse episódio. De volta ao texto. Voltando ao episódio, eles chegam lá, mano, a gente tá literalmente na primeira cena.